Você comparou o Bolsonaro, o bolsonarismo com Hitler e nazismo. E teve uma galera que enlouqueceu nas redes sociais. Como que tá essa... As semelhanças são assustadoras. Eu estou absolutamente convicto que não é uma semelhança ao acaso. Não é algo assim, olha, realmente tem algumas semelhanças aqui. Não, as semelhanças elas são muito indicativas de que existe mesmo um método seguido, buscando inspiração, buscando seguir ali aquilo que levou Hitler a cometer as barbáries que cometeu, tanto em relação à perseguição às minorias, aos discursos com teor racistas, homofóbicos e etc., e até mesmo em relação ao comportamento. Só trazer aqui à tona um episódio que eu achei negativamente interessante, né? Fiquei abismado quando vi, mas eu falei, não é possível ser coincidência. Hitler, quando tenta dar o seu primeiro golpe para chegar ao poder, na cervejaria, lá na região da Bavária, ele fracassa, e aí ele passa a ter um comportamento, até por uma questão que foi imposta a ele, de não falar mais. Então ele passa a participar de eventos públicos, a se reunir com as multidões, e ele chegava no local, se portava frente a frente com eles e ficava calado. É exatamente o que o ex-presidente Bolsonaro fez quando ele perdeu as eleições, que ele se dirigia até as pessoas que aguardavam na porta do Palácio do Alvorada e tinha esse mesmo comportamento, de ficar lá sem poder falar, para transmitir de forma tácita aquele sentimento de, olha, estão me impedindo de falar por vocês, e aí você dá margem para as pessoas interpretarem que aquele silêncio pode significar qualquer coisa. Então, eu vejo muitas semelhanças, estou no meio de um estudo que eu espero resulte, inclusive, além do projeto de lei que a gente pretende lançar. Que é criminalizar o bolsonarismo. Eu uso essa expressão, aqui até voltando na sua primeira pergunta, quando eu falei de utilização de métodos sensacionalistas ou para atrair engajamento e tal. Eu uso essa expressão de forma proposital para atrair a atenção do público. Vamos lá, o que é jogar no mesmo campo que eles? O que é devolver na mesma moeda? Eles usam isso. Eles usam essas expressões pesadas, fortes, para que a gente vá lá e replique o vídeo, no exemplo que eu dei aqui, não é? Olha que absurdo o que esse cara está falando e tal. E, sem querer, a gente está levando as ideias deles a mais pessoas. Eu utilizo o mesmo com eles. Então, quando eu uso a expressão criminalizar o bolsonarismo, eu estou até te contando um segredo. Eu estou jogando uma armadilha para eles, uma isca, para que eles divulguem a minha ideia. E eles caem sempre. Qual é exatamente a sua ideia? Não tem como você elaborar um projeto de lei para que seja crime apoiar alguém. Não é isso. A gente entra todo no liberdade de expressão, Exato. voto em quem eu quiser. Não tem um sentido jurídico, inclusive, não tem uma fundamentação jurídica, você apoiar alguém, etc. O que a gente quer é endurecer as penas para que você não tenha mais comportamentos como o de Bolsonaro enquanto no exercício do mandato. Então, por exemplo, fazer homenagem a um coronel da ditadura militar que torturava pessoas e etc. Como que eu vou dizer, para resumir? Endurecer as penas para quem faz apologia a racismo, a nazismo, a uma série de barbaridades cometidas pelo bolsonarismo. Que está longe de ser endurecer a pena para de quem expressão. ataca a democracia, deixar muito claro esse limite disso que você colocou agora, não dar margem mais para que você possa, sob a manta da liberdade de expressão, defender posicionamentos nazistas, como fez um youtuber recentemente. O Lula fez o primeiro contato indireto comigo, através do partido, em maio de 2021. E eu fiquei resistindo em encontrar com ele. Quando eu tinha essa resistência, algumas pessoas do meu entorno falavam assim, Janones, mas isso pode parecer muito estrelismo. Você não quer encontrar com o Lula. Eu falava, é justamente o oposto. Eu não tenho estatura para estar ao lado do Lula. Hoje. Porque na hora iam falar, o Janones apoia a candidatura Acabou. do Lula. Ninguém ia falar assim. Lula apoia a candidatura de Janones. Por mais que a discussão fosse divulgada assim, dois presidenciáveis que se encontraram, ninguém ia considerar assim, mas será que foi discutido do Lula desistir para apoiar o Janones ou ao contrário? Não, já ia ser algo uníssono, dado que eu estaria apoiando ele. Eu falava, se eu encontrar com ele, minha candidatura presidencial já era. Aí eu fui na CCJ um dia, encontrei com a Gleice Hoffmann, ela pediu meu contato, e aí ela ficou com alguma frequência pedindo para a gente se encontrar. Até que no dia 13 de julho, eu atendi ela no meu gabinete, ela chegou lá, a gente conversou por mais ou menos 1 hora, e aquela coisa, eu sabia o que ela tinha de falar, que ela tinha de fazer lá, mas ela não entrava no assunto e nem eu. A gente ficou conversando sobre o cenário, sobre a política, sobre a democracia, e no final da conversa ela pegou e falou, então,
Na verdade, eu queria ver com você, a gente sabe que você é candidata à presidência, mas o presidente queria dialogar com você, é importante a gente que é pró-democracia, a gente está dialogando, está próximo e tal. Aí eu falei assim, ela falou assim, você aceitaria falar com ele? Eu falei, aceito. Aí ela falou, vamos marcar então em São Paulo? Aí a hora que ela falou isso, ela falou assim, não, ele tá com uma grande coincidência, né? Tá aqui, tá aqui. Ah, ele tá aqui em Brasília. Eu falei, mesmo? Ela falou, ele tá aqui. Você poderia falar com ele hoje? Eu falei, posso. Nesse intervalo, eu ligo pro presidente do meu partido e conto para ele, né? Eu já estava com a estrutura da campanha presidencial. Então, eu tinha coordenador da campanha, tinha uma equipe que eu tinha que prestar contas para eles. Então, eu só liguei para eles e falei, o Lula quer falar comigo, não tem como escapar mais, eu vou até ele. O presidente do meu partido falou... Já era. Algo que eu não esqueço. Ele falou assim, Janones, deixa eu te explicar uma coisa. Ele sempre me deu liberdade total. Esse é um dos principais motivos de eu estar no partido que eu estou, liberdade total para desistir ou para não desistir. A candidatura era minha. Ele falou, a candidatura é sua, continua o que a gente sempre falou, não vou interferir. Você desiste se quiser, mantém se quiser, eu não palpito, mas só vou te dar uma dica, porque eu conheço o Lula, já tive com ele várias vezes. Risca a possibilidade de você encontrar com o Lula e manter a candidatura. Não tem essa possibilidade. Ele é extremamente sedutor. Se você reunir com ele, acabou, você já sai de lá não sendo candidato à presidência. E até esse momento, e aí é até interessante uma coisa que você me perguntou, a minha candidatura, eu sei que para quem está de fora é difícil acreditar nisso, se eu estivesse no lugar deles eu não acreditaria também, mas é a minha verdade, eu sei o que está dentro de mim. Minha candidatura nunca foi para ser retirada, ela não era de fachada. Não era assim, eu vou lançar, até o dia tal eu tiro. Eu seria candidato à presidência, meu nome estaria nas urnas. Aí eu cheguei lá, tô lá esperando, de repente eu escuto aquela voz assim vindo, eu identifiquei e falei, é ele. Eu esperando que ele vai chegar como todo mundo falava que ele é sedutor, pensei que ele ia chegar sorrindo, leve. Ele chegou de terno e gravata, bem sério, expressão muito fechada, totalmente diferente do que eu imaginava. Aí eu me levantei, ele falou, como é que vai, senhor Janones? Me estendeu a mão, com a cara bem séria. Aí eu falei assim, então eu vou começar, pode começar. Eu peguei e falei assim, presidente, então, primeiro eu queria dizer para o senhor que eu não poderia iniciar uma conversa com o senhor sem primeiro dizer do significado para mim de estar frente a frente com o maior líder político vivo hoje no mundo e com o maior líder político da história desse país. Falei, hoje eu estou dando os primeiros passos, aqueles que o senhor deu lá no início dos anos 80, nos anos 90, em busca de um objetivo que a gente tem em comum, que é diminuir a desigualdade social e acabar com a fome nesse país. E se hoje eu tenho isso como bandeira de vida, como causa de vida, como significado da minha existência, eu devo isso, primeiramente, a Deus e segundo, porque eu tive uma pessoa que me inspirou nos momentos mais difíceis da minha vida, que é o senhor. Aí quebrou o homem. Aí quando eu volto a olhar para ele, a gravata já estava afrouxada e ele já estava assim, sorridente. Muito bom. Nessa posição. Dito isso... Não vou tirar minha candidatura. Agora vamos conversar como dois presidenciáveis. Sou candidato à presidência, minha candidatura está assim, 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 etc. e tal. Então aí eu encerro a primeira parte da conversa, mostrando para ele a verdade sobre o significado dele enquanto figura política na minha vida. Mas daí que ele falou que ele te convenceu? Eu acho que justamente por ele não ter tentado me convencer, ele me convenceu, porque ele não pede para eu tirar minha candidatura. Primeiro ele fala de que ele acompanhava a minha trajetória, falou que ele já tinha orgulho de ver a minha atuação, mas agora sabendo que ele inspirou, o orgulho dele era muito maior. E no fim ele encerra, a gente conversou por um bom tempo, mas aí ele encerra dizendo o seguinte, não existe ninguém com menos moral para pedir para você desistir uma candidatura do que eu. Eu não tenho nenhum moral para pedir isso por um motivo muito simples. Se eu tivesse atendido todas as vezes que alguém pediu para eu desistir de uma candidatura presidencial, para ser deputado de novo, para ser senador ou para ser prefeito, eu nunca teria sido presidente. Então eu não tenho nenhuma autoridade moral para te pedir isso, eu nunca te pediria. Eu vou te fazer um único pedido, você não precisa me responder aqui, porque é um pedido que eu vou fazer em forma de conselho para você mesmo, e eu quero que é o que eu quero que você leve para casa. Eu falei, pode fazer. Ele falou assim, eu quero que você reflita sobre qual o papel que você pretende desempenhar nos próximos 4 anos na defesa da democracia do nosso país. Porque nunca, em nenhum outro período da história, a gente vai precisar tanto de pessoas para defender a democracia como a gente vai precisar nos próximos 4 anos. Você vai ter o seu papel, indiscutível.
como deputado, se perder a eleição, se for eleito, não importa. É só você analisar qual o papel que eu quero ter nessa defesa.